Bem-vindo, alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, anos finais. Eu sou o professor Alexandre e estarei ministrando as aulas de matemática a partir de hoje com vocês. Junto comigo estou com o professor Osmar, que vai estar me auxiliando na aula de hoje. Bem-vindo, professor Osmar. Legal, tudo bem com você? A gente ri porque assim, dá um nervoso no começo. Todo mundo já passou por isso, esse que vos fala, inclusive, tá bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui à aula de matemática do 9º ano. De vez em quando eu pingo aí também para dar umas aulas de matemática para vocês e é essa a ideia, tá bom? Participem, interajam aqui, conversem com a gente, manda a sua opinião, manda os comentários, fala o que o Alexandre precisa dar uma relaxada aí que tudo no final das contas vai dar certo. Vamos começar a aula, sejam todos bem-vindos, valeu, Ale! Valeu, obrigado, professor Osmar. Então vamos para o tema de hoje, razões de uma relação entre grandezas. Quem preparou essa aula foi a professora Viviane, mas eu estarei falando aqui com vocês. A habilidade que vai ser trabalhada é EF09 e MA07, que é resolver situações que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica. Tá? Então, vamos entender um pouco essa ideia de razão entre duas grandezas. Tá? A razão é a comparação entre duas grandezas conforme a ordem que foi dada. E isso é importante, pessoal. Se fala primeiro quilômetros e depois litros, então o primeiro número que tem que ser colocado é o número referente ao quilômetro e o segundo o litro. Tá? Matematicamente, dizemos que se A e B são duas grandezas, com B diferente de zero, porque o B na matemática não se pode dividir por zero. A razão entre elas será a divisão da medida de uma grandeza pela medida de outra grandeza. Então, na verdade, a gente está estabelecendo uma relação entre duas grandezas. Mas vocês lembram o que é uma grandeza? Né? Grandeza é tudo aquilo que podemos contar ou medir, ou seja, quantificar ou medir, tá? Eu posso medir a temperatura, eu posso medir um comprimento, eu posso contar o número de pessoas, eu posso contar o número de animais e assim por diante. Isso tudo em matemática é uma grandeza, tá? E a razão é expressa por geralmente uma fração, mas é mais comum nós vemos na forma de divisão. Quando a gente aparece aqui a razão, geralmente o que acontece, a gente vê essa forma de escrita, A dividido por B, tá? Então, assim, se lê 1 para 3, 2 para 6, 10 para 1000, né? Caso de escalas, né? A gente coloca, por mais que as grandezas sejam de mesma unidade de medida, estejam medindo a mesma coisa, a gente coloca a razão, a relação entre elas, utilizando os dois pontos. Também tem uma ideia da divisão, né? A fração, a relação entre as duas grandezas, e a comparação entre duas grandezas. Então, se eu falo assim, por exemplo, numa sala a razão é de meninos para meninas é de 2 para 3, quer dizer o quê? Que eu tenho 2 meninos para cada 3 meninas. Não, a cada 5 pessoas, 2 são meninos e 3 são meninas, tá? Então, a gente tem essa relação estabelecida dependendo do número de pessoas que tem na classe. Tá? Então, o exemplo aqui, em uma prateleira do armário da cozinha de Fernanda, existem 6 pratos e 4 canecas. Encontre a razão entre a quantidade de pratos e a quantidade de canecas. Então, ó, vamos frisar aqui. O primeiro foi falado a quantidade de pratos. Então, quantos são os pratos? São 6. Então, esse número vem primeiro. E depois foi falado a quantidade de canecas. Então, o 4 vai vir depois. Então, eu tenho que fazer pratos por canecas. Chegando na relação de 6 para 4. No caso aí, a ordem, né? Importa a leitura. Isso. Muito, nem foi Exato. Anteriormente. Então, a ordem que você faz a leitura aí, extremamente importante, e acaba fazendo com que você acerte, né? Porque o cálculo em si é simples, né? A demonstração, né? Sim. Então, aqui, ó,
Geralmente, em matemática, nós simplificamos o máximo para trabalhar com números pequenos. E como o 6 e o 4 são números pares, eu sei que dá para simplificar por 2. Então, tudo que eu fizer em cima, eu vou fazer embaixo para obter frações equivalentes. Então, se eu dividir por 2 em cima e embaixo, eu vou ter a razão de 3 para 2. Ou seja, tenho 3 pratos para 2 canecas. Então, de 5 utensílios, 3 são pratos e 2 são canecas. Então, posso fazer outra leitura, gente? Que Claro. 6 está para 4, assim como 3 está para 2, é correto? Não? Ah, mas sim, é correto também, tá? Mas assim, isso daí a gente vai ver mais. Você está dando spoiler dos próximos conteúdos, olha só. lá, hein? Tudo bem? Legal. Então vamos lá. Vamos lá. Só passando aqui, foi o que a gente chegou a essa conclusão. Antigamente a gente chamava de dica, né? Hoje é spoiler, né? Não, aqui você está adiantando alguma coisa lá na frente. Legal, né? bacana. Então, aqui é a cena dos próximos capítulos, digamos Olha assim. o professor contando a história. Então vamos lá, vamos ver a atividade 1.1 que está no currículo em ação, na página 15 do seu material aí. Então, ó, se vocês estão com o material em mãos, vocês vão ver que essa atividade 1.1 é um quadro, uma tabela que vocês vão completar. Aqui eu não vou fazer a tabela inteira, tá? A gente vai fazer a primeira e a segunda linha e deixo para vocês terminarem aí com o seu professor em sala de aula ou até mesmo como atividade complementar aí para vocês fixarem bem essa ideia de razão. Tudo bem? Então, ó, na primeira linha, nós vamos ter o quê? Marcos percorreu 12 quilômetros em 2 horas. Então, ele quer a relação entre as grandezas. Relação entre as grandezas. Então, o que primeiro veio? A distância, que é o quilômetro. E depois veio o quê? O tempo, que está em horas. Então, eu vou fazer o quê? A razão com base na distância pelo tempo. Tudo bem? Então, eu tenho 12 quilômetros em 2 horas, que eu posso simplificar por 2, ou simplesmente, como vocês já devem ter percebido, aqui nós temos uma divisão exata, né? Metade de 1 dúzia é meia dúzia. Então, aqui nós temos o quê? 6 o quê? O quilômetros percorridos em o quê? 1 hora. E para facilitar a nossa escrita, deixar ela mais bonitinha, a gente coloca 6 km por hora, certo? E aí no item B temos, para realizar uma viagem de 250 km, o veículo gasta 50 litros de etanol. Então agora, minhas grandezas são quilômetros novamente, que é a distância. Só que agora litros é volume de combustível. Então eu tenho distância sobre volume, que vai ser 250 dividido por 50. Lembrando sempre que eu estou seguindo a ordem das grandezas como elas foram dadas, tudo bem? Então eu chego à conclusão que este veículo ele consegue fazer 5 quilômetros utilizando 1 litro de combustível. Ou seja, eu estou vendo o consumo que esse carro faz durante essa viagem. Tudo bem? Então, aqui, se vocês forem ver, nós vamos... Desculpa. Nós vamos ter aqui dados importantes, tá? E, geralmente, quando a gente calcula razões, taxas, essas coisas, é porque são valores que nos interessam. No nosso caso, é para ver o consumo do combustível, para saber se o carro é econômico ou não, porque hoje em dia o combustível está muito caro, não é mesmo, professor? Muito, muito caro. Tá. E aqui, para saber, assim, velocidade, 6 km por hora. Isso é rápido, é devagar? Como é que é isso, né? Então, são dados importantes que, geralmente, as pessoas ficam curiosas para saber o que vai acontecer, né? Conseguir fazer uma previsão. E aí, eu peço para vocês, dê continuidade nessa tabela, complete essa tabela, com que tem muito mais linhas para vocês fazerem, tá ok?
Então aqui, vamos falar um pouquinho de outras matérias, né? Se vocês forem ver, o currículo ação está integrado com outras matérias. Densidade demográfica, por exemplo, é uma coisa que vocês provavelmente devem estudar em geografia, né? Mas está lá na apostila, na parte de matemática. Densidade demográfica. A densidade demográfica ou densidade populacional é um índice muito útil para as políticas públicas, pois permite que sejam feitas comparações entre diferentes regiões do mundo. Serve para avaliar a distribuição da população em um determinado espaço geográfico e é expressa em habitantes por quilômetros quadrados. Então, ou seja, eles vão contabilizar quantas pessoas estão vivendo em um quadrado de 1 quilômetro. Pode parecer bastante, mas tem cidades que são super populosas, né? Porque tem muito habitante morando naquele quilômetro quadrado. E se você for para áreas rurais, tem menos habitantes em cada quilômetro quadrado, né? Então, é o estudo mesmo de regiões, tá ok? E sabendo disso, as grandezas que nós vamos estar trabalhando é quem? A população, ou seja, a quantidade de habitantes que temos e a área que eles ocupam, tá ok? Então, a densidade demográfica é a razão entre a população e a área que ela ocupa. Então, aqui, ó, vamos para a atividade 2.1 da página 15 do seu material Currículo em Ação. Posso dar uma curiosidade? Claro. Entrei aqui no site do IBGE, aqui, né? Um site muito confiável. E aqui a gente tem a densidade demográfica do estado de São Paulo, que é a referência de 2010 ainda. Veja que em 12 anos mudou muito, né? Lá em 2010 era de 166,23 habitantes por quilômetro quadrado da densidade populacional aqui de São Paulo. Veja que deve ter aumentado muito mesmo, né? Nossa, mas já é bastante. 1 quilômetro quadrado pode parecer bastante, mas cada um ocupa um espacinho lá e fica pouco espaço para cada um, né? É verdade. Vai ver que é por isso que eles construíram prédios onde moram várias famílias, né? Só por curiosidade, eu vou procurar aqui uma densidade populacional da nossa cidade, lá da região norte. Aí eu falo para você. Tá ok, combinado. Obrigado, professor. Então vamos lá. Sabendo que a área territorial da China é de aproximadamente 9.597.000 km² e que a população em 2019 era estimada em 1.394.550.000 habitantes e foi tirado do IBGE também, calcule sua densidade demográfica para aquele ano. Então, densidade demográfica, o que era mesmo, pessoal? A densidade demográfica era o quê? Era o número de habitantes dividido pela área. Não é isso? Sim. Então, nós temos aqui. Qual que é o número de habitantes? Ó, cuidado que aqui... Olha a pegadinha, olha a pegadinha. Se eu não anotasse, se eu não tivesse prestado atenção no texto que eu li antes, o primeiro valor que eu pegaria seria o 9 milhões, mas o 9 milhões é o que vou pegar depois, tá? Então toma cuidado, na leitura são informações importantes para você saber qual grandeza, qual valor você vai ter que utilizar, tá bom? Não é sair pegando o primeiro que aparecer, colocando lá e... Vamos que vamos. Posso mais curiosidade? Claro. Olha lá, escolhi um município que me veio à cabeça, o município de Altamira, lá no norte do Brasil, lá na região norte. Altamira está no estado do Pará. Sabe qual é a densidade populacional lá de Altamira? Quanto? 0,62 habitantes por quilômetro quadrado. Nossa! Menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Pouco mais de meio habitante por quilômetro quadrado. É louco, né? Louco. Muito interessante. Desculpa interromper. Não, tudo bem. Então vamos lá. Número de habitantes: 1.394.550. Aliás, 1.394.550.000 dividido pela área que é de 9.597.000 quilômetros quadrados, tá? Só que assim, se vocês forem ver, é uma conta muito extensa para eu estar fazendo agora. Então, eu já vou colocar para vocês
que a conta já feita de 145 habitantes por quilômetros quadrados. Tá ok? Então, ó, continue com a situação de aprendizagem da página 15 a 17 e não deixe de avaliar essa aula, por favor, e vamos chamar o break para ir para a nossa interação. Aguardo vocês logo mais. Obrigado. Valeu. Solta a vinhetinha, né?